Olá pessoal, eu sou o professor André Pinho e a nossa aula de hoje é sobre as regras, para a determinação do número de oxidação. Essa é uma continuação das aulas sobre a introdução de NOx, e de reações de oxirredução. Nós teremos aí um conjunto de algumas aulas. Essa é a segunda desse conjunto, deve ser umas 4 aulas ou 5. E a gente precisa saber, determinar qual é o número de oxidação dos átomos dentro das moléculas, ou dentro dos íons. Pode ser dentro de compostos iônicos ou de covalentes, e nós iremos estudar agora todas essas regras. Vamos lá e tentar fazer um exercício também, 3 exercícios, para a determinação dessas regras. Então vamos prestar bastante atenção em cada uma delas, porque elas têm que ser decoradas, tá? Cada uma dessas regrinhas. Vamos seguir em frente. Bom, a primeira regra que nós temos é sobre as substâncias simples, O que são substâncias simples? São aquelas moléculas, aquelas substâncias que só apresentam, maceteando, uma letra maiúscula. Por exemplo, isso aqui, ó, ferro, zinco, tá vendo? Uma letra maiúscula, cobre. Os metais em geral, quando estão no estado sólido e puro, vamos colocar assim, sem ser uma liga, elas são classificadas como substâncias simples. E moléculas aqui, ó, diatômicas ou triatômicas formadas pelo mesmo elemento. Ó. Podemos observar o hidrogênio, oxigênio, ozônio, gás nitrogênio, flúor, cloro, bromo, iodo, fósforo vermelho, o enxofre, carbono diamante, carbono grafite, são todas essas substâncias simples. Quando nós vemos dentro de uma reação, ou olhamos apenas a molécula, ou o elemento, ou o átomo, destas formas que nós estamos analisando aqui, nós classificamos elas como substâncias simples. Qual é o NOx desta substância? Qual é o NOx do átomo dentro da substância? Por exemplo, o NOx deste hidrogênio dentro da molécula H2. Qual é o NOx do ferro, num pedaço de ferro, num bloco de ferro? Qual é o NOx dele, do carbono dentro do diamante? Qual é o NOx? Bom, como é substância simples, o NOx sempre será 0. Então, para substâncias simples, o NOx do elemento vale 0. Vamos lá. Agora, vamos ver alguns padrões, para o hidrogênio em seus compostos, ou seja, para o hidrogênio desde que ele não seja uma substância simples, Uma regra não pode anular a outra. Sempre lembre-se disso, tá? Uma regra não anula a outra. Então, o hidrogênio em seus compostos, ou seja, agora o hidrogênio dentro de substâncias compostas. A partir de aqui, tudo para substâncias compostas. Vamos analisar. O hidrogênio, em praticamente todas as moléculas que aparecerão nos exercícios, apresentará NOx mais 1, isso nas substâncias compostas, exceto nos hidretos metálicos. O que são hidretos metálicos? São moléculas formadas por hidrogênio e metais, tá? Na qual o hidrogênio é o ânion e não o cátion, ou seja, ele é o elemento mais eletronegativo da molécula, nesse caso, nesse composto aqui que é o hidreto metálico. Perceba aqui que a eletronegatividade do hidrogênio é maior do que a do sódio. Aí, nos hidretos metálicos, apenas nos hidretos metálicos, para substâncias compostas, o hidrogênio terá NOx menos 1. Mas nos demais casos, em substâncias compostas, se aparecer o hidrogênio, ele apresentará NOx mais 1. Tá? Mas, professor, para que você está falando isso daí? Porque a gente vai utilizar essas regras para calcular NOx de elementos desconhecidos. Essa aqui é a jogada. A gente vai estudar essas regras todas para conseguir ser capaz de calcular NOx de elementos que não estão tabelados, não fazem parte dessas regras. Vamos seguir em frente. Essa é a segunda regra do hidrogênio. Vamos para a regra do oxigênio. Vejamos, o oxigênio apresentará normalmente, ou seja, na maioria das moléculas, das substâncias compostas, vai apresentar NOx menos 2.
Só que tem as exceções. Quais são essas exceções? Quando for o fluoreto de oxigênio, porque o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio, né? Então, sendo o flúor mais eletronegativo do que o oxigênio, o par de elétrons é atraído para o flúor, não para o oxigênio, na ligação covalente. Aí o NOx do oxigênio passa a ser mais 2. Essa é uma exceção no fluoreto de oxigênio. E nos peróxidos. Por que nos peróxidos? Porque nos peróxidos você tem uma ligação covalente oxigênio-oxigênio. Então ali tem esse par de elétrons, ninguém vence, né? Porque é oxigênio compartilhando com oxigênio. Aí fica apenas uma ligação disponível para um oxigênio do par e uma ligação disponível para o outro oxigênio do par, tá? Porque são dois oxigênios, um do lado do outro conectado. Então, nesses casos, nos peróxidos, o NOx do oxigênio passa a ser menos 1, ou seja, menos 1 para um oxigênio, menos 1 para o outro. O ânion do peróxido é esse aqui, ó, O2-. Então, quando você tem um peróxido, né, de qualquer, né, o NOx deste oxigênio do peróxido vai ser menos 1. Em outros casos, né, que é esse caso aqui, por exemplo, você tem aqui o óxido de sódio, ó, o NOx do oxigênio é menos 2. Aqui, ó, no óxido de cálcio, o NOx do oxigênio também é menos 2, tá? Podendo fazer isso pela regra do Cruz-Credo lá pelos compostos iônicos, na qual aparecem as cargas, né, dizendo qual é o NOx, é uma maneira, ou simplesmente pela regra, né, sabendo que o NOx do oxigênio, na maioria dos casos, com exceção desses dois casos que eu acabei de falar, ele valerá menos 2. Esse é o NOx do oxigênio, essa é a terceira regra, tá? Eu pulei aqui, ó, nós temos também aqui o ácido clorídrico, ó, o NOx do cloro é menos 1 e o NOx do hidrogênio é mais 1, porque é o que vale, né? Só ele não faz parte da exceção. E também não é uma substância simples, então nessas substâncias compostas, o NOx do hidrogênio vale mais 1. Vamos seguir. Quarta regra. Alguns, né, elementos, eles apresentam um NOx de oxidação fixo. Quais são esses elementos, né? Prestem bastante atenção aqui. Ou seja, temos metais que possuem NOx fixos. Quais são eles? Os metais alcalinos, ou seja, para NOx mais 1, quais são os metais que têm sempre NOx mais 1? Todos os metais alcalinos, desde que esses metais não estejam no estado sólido, né? Porque senão é substância simples e vale 0. Ou seja, em compostos iônicos, esses metais alcalinos, e a prata apresentará número de oxidação mais 1, então é fixo. Achou prata, achou qualquer um elemento do grupo 1 da tabela periódica, que são os metais alcalinos, tá? Tá na molécula, NOx dele é mais 1, vai direto, não perca tempo. Para NOx mais 2, quem possui esses NOx fixos, tá? Vamos lá. São os metais alcalinos terrosos, ou seja, o grupo 2 da tabela periódica, ok? E o zinco. Encontrou qualquer elemento do grupo 2 da tabela periódica, magnésio, cálcio, bário, não importa quem seja, é do grupo 2, está lá num composto, uma substância composta, tem NOx mais 2. Assim, o zinco também possui o NOx mais 2. Então, são NOx fixos. Sempre que eles aparecem, tem NOx mais 2. O alumínio também é um composto que apresenta NOx mais 3, claro, né, em seus compostos iônicos. Porque se você encontrar um pedaço de alumínio, uma barra, é uma substância simples, o NOx passa a ser 0, tá? Então você vai ter o alumínio nos seus compostos iônicos, ou seja, pode ser em íons, ou sozinho, né, na forma de um ânion ou de íon, ou dentro do composto mesmo, ele vai estar com um NOx mais 3, sempre assim, ok? Quinta regra, a soma algébrica do NOx em uma espécie química eletricamente neutra é sempre 0, ou seja, se eu tenho, tá, uma molécula ou um composto iônico e está neutro,
a soma dos NOx, quando eu somar todos os NOx da constituição dessa molécula, tem que dar 0. E a sexta, que é uma complementação da quinta, a soma algébrica dos números de oxidação dos elementos que constituem um íon poliatômico, ou seja, é igual à carga desse. Se eu tiver um íon qualquer, poliatômico, quando eu somar, por exemplo, aqui, ó, sulfato, quando eu somar o NOx do enxofre e o NOx do oxigênio, dos 4 oxigênios, tem que ser igual a -2. É isso que ele está querendo dizer, tá? Então, esse íon poliatômico. Uma outra regra é o seguinte: íons monoatômicos, o seu NOx é igual à sua carga. Por exemplo, se esse cálcio ele não estivesse aqui, junto dessa molécula, ele estivesse sozinho, cálcio 2+, eu já poderia ir direto e falar que o NOx do cálcio é +2, porque ele é um íon monoatômico, ele está sozinho. Então, íons monoatômicos vai apresentar o NOx igual à sua carga, ok? Então, vamos ver um exemplo aqui, ó, para um caso de moléculas, né, neutras. Nós temos o dióxido de carbono. Vamos lá. Carbono, eu não sei o NOx do carbono, não faço ideia, a gente vai descobrir agora aqui. Mas eu sei, apesar de já estar feito, né, vamos supor que eu não soubesse, eu sei que o NOx do oxigênio, pela regra que eu vi nos slides anteriores, ele vale -2 cada um. Como são 2 oxigênios, então 2 vezes -2, -4. Mais x, imagine que isso aqui é um x, você não está sabendo, tá? Faz de conta que você não sabe, que é o NOx dele mais x. Tem que ser 0. Por que tem que ser 0? Porque olha aqui, a molécula é neutra, é CO2, não está CO2, 2-, 2+, não tem carga em cima da molécula. Então, toda vez você vai igualar a 0. Aí, sendo desta forma, x menos 4 igual a 0, o -4 vai passar para o outro lado, e você vai ver que o x vai ser igual a +4, que é o NOx do carbono. Aí, quando você somar, ó, +4 menos 4, vai ser igual a 0. Então, a soma dos NOx de todos os elementos que constituem uma molécula neutra, ela vai ser igual a 0. Vamos ver aqui o sulfato de cálcio. Já sabemos que o do cálcio é 2+. Como que eu sei isso? Como que eu sei, professor? Pela regra que eu falei anterior, os NOx fixos. O cálcio é um metal alcalino terroso. Então, nós já sabemos que ele é +2 o seu NOx. Então, o enxofre é o cara que a gente não sabe. Ele é aqui a incógnita, tá? Mas sabemos o do oxigênio. Então, olha aqui, ó, cálcio é +2, o enxofre eu vou colocar como um x, faz de conta que nós não sabemos. E o oxigênio, cada oxigênio é -2. Como são 4, 4 vezes -2, -8. Então, faz de conta que você não sabe que esse cara é x, que vale 6, perdão, ele é x aqui. Então, +2 mais x menos 8 é igual a 0. Quando você isolar esse x aqui, ó, vai ser +2 menos 8, vai dar -6. X, aí esse -6 vai passar para lá, passa a ser +6, tá? Aí, olha aqui, ó, é o NOx do enxofre que a gente está descobrindo. É porque aqui já está feito, fica complicado. Mas quando a gente fizer agora os exercícios próximos, vocês vão ver que é molezinho. Vamos ver do ácido sulfúrico. Já sabemos que o NOx do enxofre vale +6 porque já calculamos aqui, né, no íon sulfato, né, que é o mesmo íon, o ácido sulfúrico também é o sulfato. Então ele é +6. Quando a gente somar, ó, +1, -2, -2, -2, -2, +6 e +1, olha aqui, ó, tá tudo aqui, ó. Quando a gente somar isso tudo aqui, vai ser igual a 0, ok? Agora vamos para alguns exercícios. Aqui que vai ficar mais claro para vocês. Vamos aplicar as regras. Bom, vamos calcular o permanganato de potássio, tá? Qual vai ser o NOx desse composto? Vamos separar em forma de tabela. Aqui a tabela ela deu uma esticada, tá? Mas ela veio aqui, -2 aqui em cima. Isso vai acontecer nas demais tabelas que vai estar aqui também, porque na hora que eu botei para apresentar, mudou, mas vocês vão entender. Potássio, olha aqui, ó. O potássio é do grupo 1 da tabela, então ele vale +1, é o NOx fixo.
O manganês eu não conheço, é X. Perceba que o manganês não participa de nenhuma das regras. O oxigênio eu já conheço, ele vale -2. Ó, esse -2 está aqui na frente, tá, pessoal? Aqui na frente. Como são 4 oxigênios, então 4 vezes -2 dá -8. Então vamos lá, qual vai ser o NOx do manganês? Mais 1 do potássio, mais X do manganês que eu desconheço, -8 igual a 0. Por que é 0? Porque a molécula ela é neutra, tá vendo? Olha aqui, ó. Perceba aqui, ó. Então, você vai fazendo essa continha, né? Passa o mais 1 e o -8 para o outro lado. Poderia já fazer direto a conta aqui, mas eu quis fazer de uma forma bem mais didática, bem mais mastigadinha. 8 menos 1 dá mais 7. Então, o NOx do manganês aqui, ele vale mais 7, ok? Vamos para cá, aconteceu o mesmo problema, ó. Era para ter ampliado essa tabela antes da apresentação, mas tem um parênteses aqui e esse 2 está aqui em cima. Vamos lá. Nós temos aqui o dicromato de potássio. Vamos ver qual vai ser o NOx do cromo. Perceba que tem 2 cromos, eu não sei o NOx do cromo, mas eu sei do potássio pela regra, porque ele é do grupo 1 da tabela periódica, mas são 2 potássios. Então aqui, ó, 2 vezes mais 1, mais 2. 2 vezes esse cara que é desconhecido, 2x, tá aqui. 7 vezes menos 2 do oxigênio, menos 14. Fazendo a continha, olha aqui, ó. Aqui eu já fiz direto, ó. Mais 2 menos 14 dá menos 12. O menos 12 passa para o outro lado, mais 12. O 2 que está multiplicando o x passa dividindo 12. Então o NOx do cromo vai ser mais 6. Então temos o NOx do cromo aqui mais 6. E se fosse o íon, como que faria isso? A gente vai para aquela regra, a gente tem que igualar. Perceba que é o mesmo íon que está aqui, olha. Então tem que ser o mesmo valor. Como é que vai ser? Aqui a tabela já ficou melhor, já ficou certinho. Ó, olha só, são 2 cromos, 2x, 7 oxigênio. Então 7 vezes menos 2, porque o NOx do oxigênio é menos 2. 2x e menos 14. Como é que vai ficar isso? Perceba, ó, não igualo mais a 0. Agora, como eu estou tratando de um íon, nesse caso é um ânion, tá vendo? Eu tenho que igualar a carga. Perceba aqui, ó, deixei em vermelho bem destacado. E fazemos essa equaçãozinha do primeiro grau, muito fácil, né? Para descobrir. O menos 14 passa para o outro lado, mais 14. 14 menos 2 dá 12. O 2, que está multiplicando x, passa para o outro lado dividindo. 12 dividido por 2 mais 6. Então perceba que não pode ter variação, tá vendo? Porque a gente está olhando o mesmo ânion. Então o NOx do cromo aqui é mais 6. Seja qual for o íon poliatômico, tá? É só fazer exatamente desse jeito e igualar a carga. Ok, pessoal? Aqui, ó, perceba. Se não tiver carga, iguala a 0. Se tiver carga, iguala a carga. E faz essa continha que você vai descobrir o número de oxidação de um elemento dentro de uma molécula, né? Desconhecido. Você vai conhecer ele fazendo essas continhas, utilizando estas regrinhas muito simples. Só que tem que decorar, né? E tudo que tem que decorar é meio chato. Fechou, pessoal? Então, estamos finalizando aqui essa aula de um conjunto aí de mais umas 2 ou 3, eu não sei quantas, mas aí a gente finaliza esse bloco. E espero ter ajudado a vocês. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. E se você não deixou um like nesse vídeo, deixa aí, que isso fortalece e dá credibilidade ao canal. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.